Imagine ser a Ucrânia planejando atacar a Crimeia. Você atingiria um depósito de petróleo? Destruir mais petróleo russo reduz o combustível das tropas de Vladimir Putin. E os trens? A Rússia depende muito dos trens para transporte de cargas e passageiros, tornando-os alvos valiosos. Ou que tal atacar a logística russa para impedir que o país use a Crimeia para prejudicar a Ucrânia? Decisões, decisões, decisões. Bem, que tal um pouco de cada coisa, então? Foi isso que a Ucrânia fez no fim de semana ao desencadear uma tempestade de fogo que devastou a Crimeia. Putin está impotente para impedir o ataque assimétrico da Ucrânia e sua máquina de guerra na Crimeia está desmoronando como resultado. Em 7 de novembro, o Kiev Independent foi um dos vários veículos a noticiar uma série de ataques em larga escala que a Ucrânia realizou contra os ocupantes russos na Crimeia. Sob supervisão das Forças de Operações Especiais da Ucrânia, esses ataques usaram drones de longo alcance para atingir um grande depósito de petróleo, trens e instalações logísticas na península anexada. A Forças de Operações Especiais foi ao Telegram declarar: Forças de Operações Especiais incendeia depósitos de petróleo inimigos na Crimeia temporariamente ocupada. E a Forças de Operações Especiais forneceu um resumo completo. Primeiro, vamos ao depósito de petróleo de Vardisk, localizado perto de uma vila com nome semelhante. Segundo a Forças de Operações Especiais, drones atingiram o depósito de petróleo de Vardisk, próximo à vila de Vardisk, na Crimeia ocupada. Tanque RVS-400 destruído enquanto estava cheio. Mais alguns detalhes vêm do Kyiv Independent, que diz que Vardisk também fica a apenas 20 quilômetros, ou cerca de 12,4 milhas, do principal centro da Crimeia, Simferopol. A Ucrânia teria mirado em um tanque RVS-400 que é projetado para armazenar vários tipos de produtos relacionados ao petróleo, incluindo petróleo bruto e derivados. Esse tanque foi destruído pelos drones das Forças de Operações Especiais e virou uma carcaça em chamas. As explosões no depósito de petróleo foram tão altas que os moradores de Simferopol conseguiram ouvi-las, relata a mídia United 24 em seu resumo dos ataques da Ucrânia à Crimeia. Drones atacaram nas primeiras horas da manhã, com explosões ouvidas às 2h17 no horário local. Logo depois, um incêndio começou no depósito de petróleo. O canal Crimean Wind no Telegram também informou sobre a destruição do depósito pela Ucrânia. Alega que o Forças de Operações Especiais não usou apenas drones em seu ataque, mas também mísseis. Após a enxurrada inicial de drones decolando por volta da Umanar e chegando à Crimeia cerca de uma hora depois, a Ucrânia lançou vários mísseis. 4 deles, segundo o canal, foram direcionados à vila com o depósito de petróleo incendiado. Às 3h, 4 mísseis foram lançados de Vardisk e fumaça surgiu na vila. Não se sabe se eles atingiram o aeródromo ou o depósito de petróleo, diz Vento da Crimeia. O depósito de petróleo é, provavelmente, o alvo. No momento da criação deste vídeo, não há informações sobre um ataque ao aeródromo. A United 24 Media acrescenta que o mesmo canal do Telegram compartilhou alguns vídeos que supostamente mostram o ataque. O primeiro vídeo parece ter sido gravado de uma janela em Simferopol. Vemos a cidade sem nada notável que chame atenção imediatamente. No entanto, se você olhar para o horizonte e um pouco à esquerda, há uma luz estranha brilhando ao fundo. Parece ser o antigo depósito que a Ucrânia atingiu, e as chamas eram grandes o suficiente para serem vistas a vários quilômetros de distância. Um segundo vídeo é compartilhado, mas só vemos escuridão turva nas imagens. No entanto, há um som claro de mísseis ou drones voando ao fundo, sugerindo que esse vídeo também foi gravado durante a destruição do depósito. E a Ucrânia ainda não havia acabado. Enquanto o depósito de óleo queimava em Vardisk, drones ucranianos miravam também trens russos. Militani relata que 2 deles foram destruídos no ataque de drones em 5 e 6 de novembro. Ambos tinham vagões com derivados de petróleo. Os trens estavam numa área de carga e descarga, sem clareza se os vagões eram carregados ou esvaziados, o que não importa. Com esses trens destruídos, a gasolina e o diesel destinados aos soldados russos na linha de frente não vão chegar onde precisam.
A Rússia agora sabe que drones ucranianos podem atingir uma estação de carregamento antes considerada segura. Os dois trens estavam perto do depósito de petróleo atacado pela Ucrânia, informa a Ukraine Inform, em relatório de 7 de novembro. E se a Rússia tivesse qualquer intenção de alegar que esses ataques não aconteceram, o Forças de Operações Especiais está 2 passos à frente. Eles divulgaram imagens de seus drones para mostrar isso. A Ucrânia obteve acertos diretos. O vídeo disponível no YouTube aparenta cobrir todos os ataques da Ucrânia. Ele começa com um dos drones da Ucrânia acertando em cheio, o que parece ser um enorme petroleiro, antes de mudar para os trens. Um dos drones grava a si mesmo colidindo com a lateral de um dos trens russos, enquanto os vídeos se intercalam com outras imagens mostrando chamas subindo aos céus. A Ucrânia atacou a Rússia com força e Putin não conseguiu impedir. E também havia as bases de combustível. Após destruir o depósito de petróleo e os trens usados pela Rússia para levar combustível pela Crimeia, a Ucrânia passou a focar em várias bases de combustível ao redor da península da Crimeia. Novos Céus relata em 7 de novembro que a Ucrânia atacou bases de combustível em Simferopol e Bitumni. O Forças de Operações Especiais confirma em sua postagem no Telegram que drones também atingiram depósitos de petróleo e armazéns de combustíveis e lubrificantes em Simferopol e arredores. A vila de Bitumni teve instalações do parque de tanques destruídas e vários incêndios registrados. Agora, há uma menção a um parque de tanques nessa declaração. Talvez a Ucrânia tenha atingido mais do que imaginamos na noite de 5 para 6 de novembro. Não há mais detalhes sobre os ataques à base de combustível, apenas incêndios relatados na Crimeia. Isso sugere acertos diretos, ou, como a Rússia costuma afirmar, destroços de drones ucranianos caindo do céu e incendiando o combustível russo. A Ucrânia não se importa com nenhuma das opções. Cada litro de petróleo tirado da Rússia é um litro que as forças de Putin não podem usar em seus ataques contra a Ucrânia. A noite de 5 para 6 de novembro foi muito produtiva para a Ucrânia. Vários locais militares essenciais na Crimeia estão agora em chamas. E vemos uma abordagem inteligente e em camadas nos ataques da Ucrânia. Foi destruído um depósito usado para armazenar grandes quantidades de petróleo e combustível russos. Também atingiu bases de combustível que provavelmente distribuíam para a Crimeia, além de destruir alguns trens. A Ucrânia também garantiu que o combustível que já foi carregado ou estava prestes a ser carregado não chegasse ao seu destino. Tudo isso faz parte de uma estratégia ucraniana, projetada para causar o máximo de perturbação possível na retaguarda russa, o que leva a ataques russos mais fracos nas linhas de frente. Agora, vamos entender por que isso é importante em breve. Você pode imaginar que a Rússia está furiosa com esses ataques na Crimeia. No entanto, como costuma acontecer, o Ministério da Defesa da Rússia não tem muito a dizer sobre o que a Ucrânia acabou de realizar. Segundo a United 24, autoridades russas ainda não divulgaram comunicado oficial. Já o canal Crimean Wind no Telegram discorda um pouco dessa informação. Aliás, o Ministério das Mentiras da Rússia informa que 7 drones teriam sido abatidos sobre a Crimeia na noite passada. Isso é comum no Ministério da Defesa da Rússia, que destaca supostos sucessos enquanto alvos ucranianos queimam. Nós sabemos de 2. Um foi abatido perto do depósito de petróleo em Simferopol, o segundo por algo inflamável em Vardisk, na Crimeia. Wind acrescenta, antes de perguntar: onde estão os outros 5? A Rússia não vai responder a essa pergunta. O que indica que o Ministério da Defesa russo novamente distorce a verdade sobre o ocorrido na Crimeia. Há imagens suficientes para provar que a Ucrânia eliminou os alvos que o Forças de Operações Especiais diz ter atingido. As alegações da Rússia de abater 7 drones não mudam esse fato. Isso nos leva a uma pergunta: o que a Ucrânia espera alcançar com ataques como esses? Já citamos algumas respostas sobre o enfraquecimento das forças russas e a destruição da logística. Combustível e trens foram alvos importantes da Ucrânia nos últimos meses, como afirma Newskis. Os ataques a reservas de combustível e vagões ferroviários na Crimeia têm 2 objetivos estratégicos: restringir a mobilidade das tropas russas, cortar reservas do exército e interromper a logística ofensiva.
Especialistas destacam que esses ataques fazem parte de uma campanha para paralisar a logística da ocupação. No entanto, vai um pouco além disso. Os ataques ucranianos às reservas de combustível da Crimeia ocorrem enquanto a península ocupada sente fortemente os efeitos das investidas da Ucrânia contra refinarias russas. Começando pelo combustível, o Kiev Independent destacou alguns dos problemas que a Crimeia vem enfrentando nos últimos meses. Em 8 de outubro, foi divulgado que a Rússia aumentou restrições à venda de gasolina em várias regiões após ataques de drones ucranianos. Isso reduziu muito a capacidade de refino de petróleo da Rússia. O refino é o processo utilizado para transformar o petróleo bruto em produtos utilizáveis, como gasolina e diesel. Os ataques da Ucrânia cumpriram seu objetivo: reduzir significativamente as reservas de combustível da Rússia. Segundo o veículo, a Crimeia já enfrentava grave escassez de combustível quando essas medidas foram anunciadas. Quase metade dos postos de gasolina da península teve que suspender as vendas até 24 de setembro, enquanto a Ucrânia atacava 16 das 38 refinarias de petróleo da Rússia. Avançando para o final de outubro, a situação estava um pouco melhor para os infelizes moradores da Crimeia. Em 28 de outubro, o Moscow Times noticiou que autoridades da península elevaram o limite de combustível que cada pessoa podia comprar por visita ao posto de gasolina. Os moradores russos da Crimeia não podiam ficar muito animados. Porém, eles ainda só podiam comprar 30 litros por pessoa, cerca de 65 galões. Isso é uma leve melhora em relação ao limite de 20 litros que estava em vigor antes, porém, ainda só dá para encher metade do tanque de um carro pequeno. Não é como se o povo da Crimeia estivesse de repente cercado de gasolina. Eles apenas enfrentam restrições um pouco mais leves. Talvez perder tanto combustível entre as noites de 5 e 6 de novembro acabe tornando essas restrições mais rígidas novamente. Esses tipos de escassez fazem parte do plano ucraniano, e seus ataques às refinarias vão ter um impacto duradouro. Isso de acordo com o Conselho Atlântico, que escreveu o seguinte em outubro. A Agência Internacional de Energia de Paris Space afirmou que os ataques de drones ucranianos devem reduzir o processamento das refinarias da indústria petrolífera russa até pelo menos meados de 2026. O veículo informou que os ataques da Ucrânia às refinarias seguem aumentando, como mostram os ataques de novembro. A Ucrânia não mira só nas instalações de produção de gasolina, mas também ataca o combustível armazenado pela Rússia. Depósitos, trens e bases de combustível estão todos na mira, em uma abordagem de múltiplas camadas para pressionar o povo russo. Putin está sendo forçado a decidir. Ele manda os suprimentos cada vez menores de combustível russo para a linha de frente, privando o povo de um recurso vital. Eles precisam disso para sobreviver e trabalhar? Ou ele prioriza manter a situação interna forte, enquanto enfraquece soldados e ataques às defesas da Ucrânia? Nenhuma é uma boa escolha. A primeira deixa cidadãos irritados em casa e a segunda causa mais russos mortos na Ucrânia com quase nenhum ganho territorial. Tudo isso sem mencionar o impacto na economia russa. Segundo o Conselho Atlântico, a Rússia busca diminuir sua dependência dos impostos do petróleo e gás. Ela precisa fazer isso. Ataques a refinarias ucranianas e sanções ocidentais reduzem o combustível da Rússia e seus ganhos com as vendas. Qual é a grande ideia da Rússia para resolver esse problema? Conselho Atlântico relata aumento de impostos internos sobre o povo. Esses são impostos que serão implementados sobre uma população que está lidando com uma inflação que não ficou abaixo de 8% em nenhum mês entre setembro de 2024 e setembro de 2025. Mais impostos, aumento do custo de vida e falta de combustível só frustram o povo russo. Mais prejudicado do que esperava pela operação militar míope de Putin na Ucrânia. A estratégia ucraniana visa gerar pressão. O povo da Crimeia vai sentir ainda mais a pressão após esses últimos ataques. E Putin está ficando sem desculpas que possa apresentar. Tudo isso é agravado pelo fato de a Ucrânia também voltar sua atenção para a vasta rede ferroviária da Rússia. Mais 2 trens da Rússia foram destruídos na Crimeia. Essas são as vítimas mais recentes de uma estratégia para a Ucrânia destruir o máximo do transporte ferroviário de cargas da Rússia.
O Moscow Times antecipou essa estratégia em artigo de 12 de junho, destacando que as ferrovias russas são vitais para o esforço de guerra e difíceis de desativar. A reportagem saiu logo após a Ucrânia lançar um ataque com drone subaquático à ponte da Crimeia, que liga a região e possui uma grande linha ferroviária de carga. Esse ataque não tirou a ponte da Crimeia de operação permanentemente, mas serviu como um sinal da intenção da Ucrânia em 2025. O texto ressalta a importância das ferrovias para a Rússia, ao citar que o presidente do conselho da principal empresa ferroviária, Ferrovias Russas, é Andrei Bilyusov. Se esse nome soa familiar, é porque Bilyusov também é ministro da Defesa da Rússia. Após o ocorrido na Crimeia, Bilyusov tentará ocultar o êxito da Ucrânia, enquanto enfrenta mais 2 locomotivas russas destruídas. A ligação entre a ferrovia e a defesa russa mostra o quanto isso é importante. A Rússia depende do funcionamento adequado de seus trens e da rede ferroviária para manter sua máquina de guerra na Ucrânia em operação. Na verdade, parte da estratégia da Rússia na guerra tem sido tomar o controle dos centros ferroviários da Ucrânia. Assim, podem enviar mais tropas e suprimentos à Ucrânia. Sem trilhos, a logística russa colapsa. A Ucrânia sabe disso. Então, o ataque à Crimeia eliminou combustível e enfraqueceu a logística russa na península. Em 2 de novembro, a United 24 informou que a Ucrânia também usa grupos partidários para sabotar trens russos. Muitos desses grupos operam dentro da própria Rússia, destaca o veículo, e eles parecem estar atuando sob a orientação da principal diretoria de inteligência da Ucrânia. Os trens da Rússia são alvo? A Ucrânia usa drones e sabotadores para destruir o máximo de locomotivas russas possível. Isso é um microcosmo do ataque assimétrico que caracteriza a abordagem da Ucrânia em sua defesa contra a Rússia. Putin parece incapaz de combater essas táticas, mesmo com a Ucrânia usando-as desde a invasão russa. Esse ataque assimétrico foi ampliado nos últimos meses. Segundo o New Sky, as operações da SSR mostram uma nova forma de guerra, com ataques a bases inimigas na retaguarda. O uso de drones em ataques precisos a reservas gera instabilidade e amplia apagões logísticos do exército. A guerra na Crimeia virou há tempos uma frente contra a infraestrutura energética, que é o ponto-chave. Quando Putin invadiu a Ucrânia, ele esperava nada mais do que uma guerra tradicional. Ele pensou que a Ucrânia poderia tentar revidar. Mas a Rússia tinha vantagem numérica em todos os aspectos. Mais soldados, aviões, tanques e veículos blindados garantiriam a vitória. Mesmo após a Ucrânia surpreender ao recuar as forças russas e receber equipamentos dos aliados ocidentais, Putin acreditava que era só questão de tempo. Uma guerra de desgaste. Seria isso. A vantagem numérica ainda contaria, mesmo que a vitória demorasse mais para ser alcançada. O que Putin nunca antecipou foi que a Ucrânia era inteligente demais para se envolver apenas em uma luta direta com a Rússia. Os drones chegaram cedo ao campo de batalha, e a rápida evolução da Ucrânia com essa tecnologia, antes subutilizada, permitiu ao país adotar uma abordagem assimétrica. Isso está atingindo a Rússia em lugares onde ela nunca esperava ser atingida. Como destacou o Centro de Genebra para a Política de Segurança em março, a Ucrânia mudou a maneira de travar guerra contra uma potência como Golias, quando você é colocado no papel de Davi. A quantidade de navios, tanques e aeronaves que a Rússia pode mobilizar é menos relevante do que a habilidade de usar drones e smartphones para atacar o inimigo. Tecnologia de código aberto e inteligência artificial de baixo custo impulsionam a estratégia assimétrica da Ucrânia, permitindo atingir alvos na retaguarda e em território russo. Putin presumia que estariam seguros ao invadir a Ucrânia. Os ataques ucranianos à Crimeia provam isso. Embora poucos mísseis tenham sido usados em 5 de novembro, a maioria dos danos parece ter sido causada pelos drones da Ucrânia. Esses dispositivos, bem mais baratos que equipamentos militares tradicionais, são precisos, difíceis de deter e podem atacar alvos em enxame devido à sua quantidade. Como observa o Instituto de Guerra Moderna, em um artigo de outubro, este conflito expôs o custo excessivo de doutrinas ultrapassadas, sistemas antigos vulneráveis e estruturas de comando rígidas.
A Ucrânia vence a Rússia porque está sempre se adaptando aos ataques russos. Agora, sua estratégia assimétrica mira o combustível essencial para tanques, veículos e pessoas da Rússia. O que estamos vendo ainda é uma guerra de atrito. No entanto, é um atrito. Isso tem menos a ver com a quantidade de equipamentos militares tradicionais que uma nação pode colocar em campo e mais com o quanto dos recursos do inimigo podem ser destruídos. Fora das fronteiras da Ucrânia ou em seu território ocupado, a Crimeia se tornou um alvo cada vez mais fácil para a Ucrânia atingir à medida que a guerra avançou. É provável que em breve estaremos noticiando ainda mais combustível, petróleo e equipamentos da Crimeia sendo destruídos pelos drones ucranianos. Aliás, citamos que a Ucrânia usa grupos partidários para destruir trens russos em sua estratégia assimétrica. Foi exatamente isso que aconteceu no final da semana passada. E foram usados sabotadores russos que traíram Putin nesse processo. A Rússia está lidando com uma luta interna, já que russos estão trabalhando contra Putin para enfraquecer o país por dentro. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo os últimos ataques da Ucrânia contra a Crimeia ocupada.